Larissa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está vendo esse osso temporal na sua frente. Esse osso temporal, para eu te orientar, ele foi uma doação de um osso temporal na época que eu fazia meu doutorado em Boston. Você sabe me dizer quais são essas estruturas em amarelo? Nervos, coclear e vestibular. Muito bem, Larissa, respondeu direitinho. Essas estruturas em amarelo são estruturas nervosas dentro do osso temporal. Então, aqui a gente está vendo não só o nervo coclear, mas os dois ramos do nervo vestibular, e a gente está vendo o nervo facial e algum dos seus ramos. Por exemplo, que estrutura é essa aqui, doutora Larissa? Que você já disse que o amarelo é uma estrutura nervosa. Que nervo é esse? Que é um nervo recorrente e que volta e atravessa a cadeia ossicular na região do epitímpano. Corda do tímpano? Muito bem, Larissa. Esse é o nervo corda do tímpano. Muito bem. A gente tem mais residentes conosco? Temos a Gabi. Gabriela, a Gabriela já assistiu essa minha aula algumas vezes, mas mesmo assim, vamos lá, Gabi. Diga para mim que estruturas em rosa que você está vendo aqui nessa fotomicrografia. Na verdade, isso aqui é um software que chama Amira Software, em que eu processava o osso temporal, transformava ele em 400 lâminas através do micrótomo e a gente reconstruía ele através de uma reconstrução tridimensional num software que chamava Amira. O que você está vendo em rosa aqui, ô Gabi? Gabriela Maia, nossa residente do HUB. Oi, doutor. Boa noite. Boa noite, Gabriela. Eu estava de plantão nas outras quartas, por isso. Está tudo bem. Você é muito bem-vinda, Gabriela. Obrigada. Então, em rosa eu vejo labirinto membranoso, né? Labirinto ósseo. Muito bem. O labirinto membranoso. Muito obrigado, Gabi. Está me ajudando a entender melhor. Então, aqui no rosa, você consegue ver o canal semicircular lateral na altura de quem? Do nervo facial. O canal semicircular, a gente consegue ver o canal semicircular posterior. Na verdade, isso, o posterior e o superior. Aqui, que estrutura é essa aqui, Gabriela? A cóclea? A cóclea, muito bem. Na cóclea você vê os dois, na verdade, os três segmentos. O ducto coclear, ducto timpânico e ducto vestibular. Na verdade, eu lembro que eu fiz essa coloração aqui, que era para deixar claro que isso aqui era a membrana basilar, que fica bem no meio ali, sustentando o ducto coclear e o ducto vestibular. Então, vamos lá. Quem mais está conosco? Maurício? Maurício, me ajuda aqui. Eu não sei que estruturas em azul você está vendo aqui. Doutor, cadê o circular? Tá. E o que eu estou apontando aqui? Você consegue identificar? O ramo curto da bigorna? É o corpo da bigorna e o ramo curto da bigorna. E agora aqui, Maurício, aqui. O ramo longo da bigorna. Exatamente, indo para a articulação incúbito-stapediana e aqui o estribo, não é isso? E essa aqui é a cabeça do martelo. Maurício, me ajuda. Isso que você está vendo em cinza, o que são? Vocês conseguem ver a minha setinha, a seta do meu mouse? Dá sim. E aí, Maurício, me ajuda aí, eu não sei o que é isso. O que é esses cinzas? Seriam os ligamentos? Perfeito, Maurício. Isso aqui são os ligamentos.
tem o ligamento malleolar posterior, ligamento... Olha aqui que interessante, ó, ligamento malleolar posterior. Que ligamento é esse? Daqui a pouquinho a gente vai ver esse ligamento aqui melhor. Tá. E... Vamos seguir. Esse aqui você viu na última aula, não viu, Maurício? Esse aí sim. Viu? Não viu? Vamos continuar contigo. Ô, Maurício, que estrutura é essa aqui? A platina do estribo. Muito bem. Maurício, e aqui você está vendo num aspecto de inferior para superior a cadeia ossicular. Que estrutura é essa que sempre passa paralelo à janela oval? Nervo facial. Muito bem. Por isso que quando você vai fazer uma estapedotomia, você tem que ter ciência de que o nervo facial está logo ali. Quando você vai fazer uma timpanoplastia, tem que ter ciência que o nervo facial está logo ali, não é? Então, Maurício, está muito fácil para você, mas vamos lá, rapidinho. Passa comigo. Esse primeiro asterisco, o que é? É o modíolo. Muito bem. Isso aí que a gente está vendo. Um corte médio modiolar, você está bem no gânglio espiral ali. Então, vamos. E agora, de novo. Aí seria o nervo coclear. Muito bem. Ali, você já sabe, pode falar rapidinho. Bate-bola rápido. Facial. Nervo facial. O sáculo. Muito bem. O ventrículo. Perfeito. Por isso que quando a gente está fazendo a estapedotomia, Maurício, você tem que ser delicado. Você não pode fazer a fenestra e continuar introduzindo o teu fenestrador aqui, ó, senão você vai fazer uma saculotomia. E o paciente vai ter muita tontura. Concorda? Concordo. Vou pedir ajuda para o André Valente. André Valente, você me ajuda? Claro. Diga para mim que as estruturas agora, que são essas estruturas cinzas. Maurício já falou muito bem, agora há pouco. Que estruturas cinzas são essas? Os ligamentos, né? Malleolar Muito posterior, anterior, Muito bem. da platina do estribo ali também. Qual que é o Ligamento nome anular, desse né? ligamento? Qual o nome desse ligamento? Eu falo isso sempre com vocês. Tá no seu ligamento anelar ele. Ligamento anular. Anular, isso, Confundiu o com ele. Ligamento anular. Exatamente. Esse ligamento aqui, ó, é que permite que a platina do estribo deslize milimetricamente para baixo e para cima e faz com que a platina do estribo funcione como um pistão. E isso é extremamente importante, porque isso gera a diferença de pressão entre as duas janelas. E a diferença de pressão entre a janela oval e a janela redonda é que vai permitir o fenômeno da onda viajante proposto por George von Beckesy em 1962. Aliás, ele ganhou um prêmio Nobel por isso. Tá? O fenômeno da onda viajante nada mais é do que essa diferença de pressão impondo à membrana basilar aquela movimentação, fazendo com que a membrana tectória promova pequenos deslocamentos das células ciliadas, os cílios das células ciliadas, gerando despolarização e estimulação dos neurofilamentos até os neurônios cocleares, e em seguida para o córtex auditivo. Tá? Então, muito bem. André, me ajuda aqui. E essa estrutura em roxo, o que são? É o músculo, né? Tensor do tímpano. E esse aqui? Então, esse é o músculo tensor do tímpano. Isso, porque eu estava apontando para cá. Mas você acertou. O músculo tensor do tímpano, ele passa paralelo a quem? A carótida.
e ele é volumoso, tá? Então, quem está aqui? A carótida. E ele passa paralela à carótida e à tuba auditiva. E que musculatura é essa? Que se conecta ao pescoço do estribo. A musculatura do estapede, né? Tensor do Isso. estapede. Isso, músculo tensor do estapede. Ok, muito bem. Então, a gente vai falar sobre função da orelha média, mecânica da ossiculoplastia, tipos de timpanoplastia e aplicabilidade de enxertos e próteses. Então, sempre quando a gente pensa em cirurgia da orelha média, a gente tem que pensar em análise da mecânica da orelha média. A partir disso, nunca vou me esquecer, o professor Samuel Merchant, ele sempre falava isso aqui, que o grande cirurgião de osso temporal e grande cirurgião de orelha média era aquele que fosse capaz de compreender, basicamente, que o melhor desempenho do pós-operatório dos seus pacientes dependia do conhecimento profundo dos modelos de orelha média, das análises de resultados clínicos e de análises acústicas em cadáveres de ossos temporais. Isso é extremamente importante, porque a partir disso aí você consegue operar o seu paciente, analisar no momento transoperatório qual é a alteração que ele tem e fazer a análise de qual a melhor opção para a reabilitação auditiva desse nosso paciente. Esse aqui é o laser Doppler velocímetro, que eu até tive a oportunidade de testar em Dresden, recentemente, esse ano, na Alemanha. Está vendo o laser apontando aqui? E vamos lá. Então, os objetivos da cirurgia da otite média crônica. Primeiro lugar, eliminação da doença, produzindo uma orelha seca e segura. Número 2. Segundo, a alteração da anatomia, técnica de canal wall-down, de forma a prevenir recorrências e permitir limpeza e monitoramento, fazer uma meatoplastia adequada e, quando necessário, uma canalplastia. Esse caso, olha, você acha, André, que lá no ambulatório, mesmo no microscópio bem simples, que é o que a gente tem no nosso ambulatório, você acha que vai ser uma grande dificuldade promover a limpeza, a higiene e prevenir recorrências com a meatoplastia dessa forma? Com essa paciente aí, não, tá bem aberta, né? Tá bonito. Não é? Então, esse é o nosso segundo objetivo da cirurgia da otite média crônica. E o terceiro, reconstrução da orelha média, alcançando audição estável no pós-operatório. Então, esse aqui é o pós-operatório daquela paciente que foi submetida a uma timpanomastoidectomia, cavidade aberta e reconstrução com timpanoplastia tipo 3, columela de estribo. Tá? Então, resultado muito bom. Então, a função da orelha média, qual é? A membrana timpânica e cadeia ossicular, ela é capaz de aumentar a pressão sonora a nível da janela oval. A gente chama isso de ganho da orelha média. E é um ganho medido em torno de 20 a 30 decibéis. Membrana timpânica e orelha médias intactas, elas reduzem a pressão sonora na cavidade timpânica em 10 a 20 decibéis. Isso também permite uma proteção da janela redonda. E sempre lembrem-se que só existe audição se existir a diferença de pressão, essa DDP, entre essas duas janelas, janela oval e janela redonda. É por isso que, por exemplo, em alguns casos, em que muitas vezes você opera o paciente, faz uma estapedotomia, uma cirurgia excelente, maravilhosa, muitas vezes o resultado não foi excelente, mas é porque muitas vezes ocorre uma obliteração também da janela redonda pela otosclerose. Ou pode acontecer também uma síndrome de terceira janela, ou síndrome de deiscência do canal centrocircular superior, ou síndrome de Lloyd Minor, que era um pesquisador de John Hopkins, que, aliás, eu tive a oportunidade de conhecer e conversar com ele sobre essa síndrome da terceira janela. Ele é quem propôs pela primeira vez a fisiologia que justificaria essa síndrome da terceira janela. Por isso que, por muito tempo, essa síndrome chamava síndrome de Minor. Os primeiros artigos era síndrome de Minor, por causa de Lloyd Minor,
que trabalhava em Johns Hopkins, e era muito amigo do meu orientador, do professor Samuel Merchant. Esse alemão simpático é o professor Karl Rutenbrink. Ele é professor emérito da Universidade de Dresden. Ele propôs inúmeros mecanismos que justificam a função da orelha média. Ele foi um dos grandes defensores do uso das cartilagens, dos enxertos autólogos de cartilagem para proteção da região epitimpânica, e fica aí a minha homenagem para o professor Karl Rutenbrink. Tive a oportunidade de estar lá com ele esse ano em Dresden, e ele é muito simpático, um cara muito simples. Eu gosto dessa foto, vocês sabem por quê? Esse meu gorro está muito esquisito. E olha o gorro do professor Zanet, consegue ser ainda mais esquisito. E eles usam muito esse gorro lá na Alemanha. Eu falo assim brincando, mas o professor Zanet é o atual professor titular da Universidade de Dresden, me convidou para participar desse hands-on curso. Foi uma honra para mim ser um dos professores instrutores, estar junto aí desses meus colegas, e tá aí um momento de homenagem para eles, tá? Professor Zanet, professor Karl Rutenbrink. Tá, então vamos falar sobre as próteses auditivas implantáveis não ativas, são as PORPs, Partial Ossicular Replacement Prostheses, e as TORPs, que é a Total Ossicular Replacement Prostheses. Eu gosto de usar as de titânio. Existem outros produtos, que são as PORPs e TORPs, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Essas são as não ativas. E as ativas, parcialmente implantáveis, são as que a gente já conhece muito bem: o barra, óssea 2, o ponto, o Sentium, o Vibrant Sound Bridge e o Vibrant Bone Bridge. E as ativas totalmente implantáveis. Hoje nosso foco são nas próteses auditivas implantáveis não ativas, as PORPs e as TORPs. E vamos começar falando sobre as timpanoplastias. A timpanoplastia tipo 1, eu passei direto. Mas qual é a timpanoplastia tipo 1? Timpanoplastia tipo 1 é aquela que você, o cirurgião, corrige apenas a perfuração da membrana timpânica. Hoje, a gente vai seguir agora adiante. Vamos lá, timpanoplastia tipo 2 é aquela que existe pequenas descontinuidades da cadeia ossicular e que podem ser, por exemplo, tratadas com enxertos autólogos de córtex ósseo até por placas de cartilagem. Aqui, essa figurinha, eu e o professor Merchant propomos em 2007 para como fazer a remoção dos autoenxertos da córtex do osso temporal. Sempre lembrando que para você usar esses autoenxertos, tem que ser usando irrigação exaustiva. Você não pode queimar o enxerto, porque ele é um tecido vivo e ele depois vai ser reabsorvido. Então, sempre quando vocês usarem a broca para poder esculpir o autoenxerto, fazer embaixo de irrigação exaustiva. Então, vamos lá. E a timpanoplastia tipo 3, columela menor. Por que ela é chamada de columela menor? Porque a superestrutura do estribo ela está íntegra. A superestrutura do estribo está íntegra, então seria o uso de uma PORP, que pode ser de uma prótese de titânio, um autoenxerto, como vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é o corpo da bigorna esculpido, tá? E realizando, então, uma timpanoplastia tipo 3, columela menor. A minha sugestão é que a primeira opção sejam os ossículos, os autoenxertos, bigorna ou cabeça do martelo. Os autoenxertos mantêm a forma e tamanho sem reabsorção óssea ou neoformação óssea por mais de 30 anos. E eu vou provar isso para vocês. Eu publiquei esse artigo científico, em que a gente estudava os ossos temporais, de pessoas que doavam os ossos temporais e que foram submetidos à ossicloplastia no passado, e a gente vê que mesmo depois de 18, 20, 30 anos, esses pacientes, esses autoenxertos, eles mantinham forma, tamanho e volume, tá? Em relação à tensão
tem que ser exata. Porque senão o teu autoenxerto ou a prótese vai cair. O ângulo tem que ser menor do que 45 graus. Se o ângulo for maior, a chance dele deslocar e cair também é muito grande. A massa não é significante clinicamente. Ela pode ser um pouco mais pesada como o próprio osso, pode ser um pouco mais pesada como o ouro, um pouco menos pesada como o titânio, ou uma hidroxiapatita, como vocês estão vendo aqui nessa figurinha aqui à direita. Então, massa não é clinicamente significante. A rigidez também clinicamente não significante. O ponto de contato, sim. É importante que vocês entendam. Quando o teu autoenxerto, ou a prótese, ela conecta entre a superestrutura ou o teu estribo até o martelo, o manúbrio, isso é bom. Você tem um ganho estimado em 5 decibéis. Quando você conecta ela diretamente à membrana timpânica, você usualmente perde alguns decibéis. Entenderam? Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, eu quero que vocês me interrompam. Me parem, me façam a pergunta, que eu fico feliz de poder discutir isso com vocês, tá bom? Então, isso aqui a gente publicou em 2007, foi na época que eu fiz meu doutorado lá em Boston, e a gente confrontou os resultados de diferentes tipos de próteses e os resultados no pós-operatório. E o que a gente observava? A gente observava que os resultados a curto prazo e médio prazo audiométricos eram praticamente idênticos. Não importava se era de vidro, policel, se era de plástico, plastipor, se era titânio, se era hidroxiapatita ou se era ouro. Porém, fica aqui a minha dica. A escolha da prótese não deve ser baseada no ganho auditivo a curto prazo, e sim na segurança de bons resultados a longo termo. Por que eu digo isso? Porque, olha, vocês vão ver aqui, ó. Isso aqui é um osso temporal de um paciente que doou esse osso temporal para a gente, depois de 18 anos, mostrando o autoenxerto vivo, que estava conectado à superestrutura do estribo e conectando a superestrutura do estribo ao martelo. Tá vendo? O manúbrio do martelo. E o paciente tinha um bom desempenho. Então, aqui, ó, vocês vão ver que mesmo depois de décadas, tinha neoformação vascular no canal de Harvers, no interior de um osso compacto, o entalhe para a cabeça do estribo ainda estava ali intacto, e a conexão ideal, conectando a superestrutura do estribo até o manúbrio, tá? Então, o enxerto autólogo de bigorna funcionando muito bem. Isso aqui, ó, vocês sabem muito bem o que é isso, não sabem? Ô André. Pode falar. André, tá aí? Sim, pode falar. Que estrutura é essa aqui, André? Espera que... Ah, tá, o nível facial. Muito bem, muito bem. Esse é o nervo facial. Então, para você entender, a gente está ali manipulando, fazendo timpanoplástia, tem que entender que ele está ali conectado. Ele está ali, vocês têm que saber que ele está sempre paralelo à platina do estribo. Está aqui o estribo, o nervo facial está do lado. Tá? Então, esses enxertos autólogos ou ciclos são confiáveis? São, mas a gente tem que ter muito cuidado. Sempre quando a gente for confeccionar eles, tem que usar irrigação exaustiva, com solução fisiológica ao esculpir o enxerto, porque senão vai ter áreas de injúria térmica, reabsorção do enxerto e substituição dele por tecido conjuntivo. Tá? Então, sempre confeccionar o autoenxerto, tá vendo aqui o corpo da bigorna, a gente confeccionando o enxerto debaixo de muita irrigação, tá bom? Então, sempre usar irrigação exaustiva com solução fisiológica ao esculpir o enxerto. E os enxertos autólogos de cartilagem, sempre lembrem-se que a cartilagem ela vai sofrendo condromalácia. Se vocês perceberem aqui, ó, a densidade e concentração de condrócitos é muito grande, tá? Aqui, depois de um ano de pós-operatório, você vê que já existe formação de novos vasos, os condrócitos vão diminuindo,
Em alguns casos, existe uma rarefação importante, ou seja, os enxertos de cartilagem, eles vão reduzindo com o tempo o seu volume e seu tamanho. Por isso, eles não podem ser utilizados como PORPs e nem TORPs. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse foi um caso 38 que eu publiquei há um bom tempo atrás, olha, de um paciente com 12 anos de pós-operatório. O cirurgião tinha usado um enxerto de cartilagem, mas cadê o enxerto de cartilagem? Ele foi reabsorvido, olha o que tinha sobrando aqui, ó. Só um pequeno enxerto de cartilagem remanescente aderido à membrana timpânica e uma ausência completa do enxerto entre a membrana timpânica e a platina do estribo, tá? Então, lembrar que os enxertos autólogos de cartilagem, tá? Aqui mais um caso, ó, de paciente com, caso 34, paciente com 3 anos e 5 meses de pós-operatório, devem ser utilizados como interface ou para fortalecer região de escuro epitimpânico, evitando retrações de membrana timpânica. Então, os nossos fellows veem a gente usando muita cartilagem, os nossos residentes também, mas a cartilagem, então, ela deve ser utilizada como interface para não permitir uma prótese em contato direto com a membrana timpânica ou para proteger a região do epitímpano, impedindo novas retrações, tá? Mas nunca usar como prótese em si. Entenderam? Então, evitar usar cartilagem como prótese ossicular. Fica a dica. Então, aqui, nesses casos, a bolsa de retração, o nervo facial logo aqui, a platina do estribo, você vai operar esse paciente, vai remover a bolsa de retração. Se você não botar uma placa de cartilagem aqui, a chance do seu enxerto sofrer uma nova retração é muito grande. Então, fica a dica, usar enxertos autólogos de cartilagem como escudo epitimpânico, protegendo contra essas formações de novas bolsas de retração. E a gente pode usar esse instrumento, que, aliás, eu acho formidável, eu tenho, ele é um instrumento disponível comercialmente para a secção precisa da cartilagem, da curso, utilizado para seccionar a cartilagem em finos discos. Está vendo ali? A gente usa uma lâmina comum e corta, e a gente vai usando essas feixes ou placas de cartilagem bem fininha para poder reconstruir e deixar a cirurgia com aspecto excelente. Está vendo aqui a placa de cartilagem protegendo a região do epitímpano. Olha que lindo aqui. Vocês estão vendo como a placa fica linda, bem fininha. Pode usar, inclusive, essa placa de cartilagem como enxerto autólogo para as timpanoplastias. 3 millimeters? 2 millimeters. Assim, então vamos lá. Timpanoplastia tipo 3, columela menor. Primeira opção são os ossículos, autoenxertos de bigorna ou cabeça do martelo. Segunda opção são os PORPs. Como é que a gente faz esses PORPs? Graças a Deus, agora a gente tem os PORPs até no Hospital Universitário de Brasília. A gente fez até recentemente, e isso tem sido muito bom, porque isso dá a oportunidade da gente fazer uma reabilitação auditiva ideal para esses nossos pacientes de média crônica. Como é que a gente pode usar demos? Espera, deixa eu ver aqui. Assim. Então, a gente usa os demozinhos, ó. A gente escolhe o tamanho, pode ser 5, 4.5, 4, 3.5. A gente usa um demo, coloca lá dentro do ouvido, testa, vê se está bem bacana. Se for isso mesmo, ok. Por exemplo, para um PORP, um tamanho bom, 3, está excelente, um tamanho muito bom.
E aí a gente testa com o dummy. E aí você confecciona tua prótese parcial e tá aí, perfeito. Muito bem. Tá aí, então, a prótese parcial de titânio. E você testa, e você vê que ela está bem encaixadinha aqui na cabeça do estribo, tá vendo? E esse paciente ficou muito bem, a audição dele praticamente normal. Tá? Então, uma excelente opção. Aqui o dummy, tá? Na verdade, a gente sempre usa o dummy antes para depois posicionar a prótese definitiva, tá? Então, aqui usando o dummy. Aqui mais uma prótese parcial, mostrando como é que ele fica. Bem encaixadinho. Essa prótese, se vocês perceberem, ela tem um clipe que você aperta o clipe. Ela, de fato, ela se conecta bem forte com a cabeça do estribo. Esse aqui foi um estudo que a gente publicou na época que eu fiz meu doutorado lá em Boston, que a gente estudou 164 pacientes, foram submetidos a timpanoplastia tipo 3 com PORP de titânio, com a média tritonal de 20 decibéis, e os autoenxertos, 171 casos, com a média tritonal de 23, não existia diferença estatística, ou seja, mostrando que os autoenxertos poderiam oferecer um resultado quase que semelhante ao das PORPs, por isso que a gente continua usando os autoenxertos, e no caso da timpanoplastia tipo 3, columela menor, ainda são indicados os autoenxertos, que são mais baratos. Então, se existe a possibilidade, devemos usá-los. Se não, podemos usar os PORPs. E no caso agora da timpanoplastia tipo 3, columela maior, entendam, timpanoplastia tipo 3, columela maior, não há mais a supraestrutura do estribo. Então, o enxerto autólogo, ele é difícil de se confeccionar com precisão, e a chance dele ter anquilose, ele descansar aqui em cima do canal facial ou em cima do promontório, é muito alta. Então, nesses casos, aqui vocês estão vendo, ó, dá para ver aqui, pessoal, a seta do meu mouse, a anquilose. O que é anquilose? É quando um enxerto ósseo descansa em cima de um outro canal ósseo, nesse caso é o canal do facial, e ocorre neoformação óssea. E aí o nome que a gente dá isso chama anquilose. E aí a prótese, ou perdão, o enxerto que era para ser móvel e transmitir adequadamente a energia mecânico-acústica, lógico que ele não vai transmitir da maneira adequada, então a performance auditiva fica bastante comprometida. Então, por isso, a gente tem que tomar esses cuidados para evitar essa anquilose. Reduzir o tamanho do enxerto e promover um acoplamento justo entre o enxerto e o ossículo. Aqui mostrando os avanços dessas próteses totais. Deixa eu ver se eu consigo passar esse videozinho aqui para vocês. Deixa eu ver. Ok. Acho que agora vai. Eu achei muito bacana quando eu estive lá. Eles estão criando próteses de titânio que são ativadas por som. Olha que interessante. Vocês estão ouvindo a música de fundo? Vocês estão ouvindo um rock clássico de fundo? Eles estão criando próteses que antes eram passivas, mas que agora são capazes de
em contato com um estímulo sonoro, se mobilizar, ou seja, ajudando essa transmissão da energia mecânico-acústica. E essa aqui eu também achei formidável, uma prótese que tem essa esfera no meio, ou seja, ela permite todo e qualquer acoplamento independente do ângulo e de altura. Se vocês perceberem, ou seja, ela é ajustável dinamicamente. You apply static frequency, positive pressure in the auditory canal, and you can see how in this recipient joint, the prosthesis is able to compensate this frequency. Vocês estão vendo isso? Então, são próteses de titânio que vão oferecer para a gente no futuro essa oportunidade de alterações dinâmicas em momento real. Tá? Então, vamos lá. Timpanoplastia tipo 3, columela maior. A minha sugestão é top de titânio. Tá? Você fica na base ali do estribo, no footplate, e você pode usar uma placa de cartilagem que é feito através desse puncher para poder permitir uma maior estabilidade para a tua TORP. Tá vendo aqui o puncher com um pontinho aqui? Esse pontinho aqui é para a gente conectar a base da nossa prótese. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o nosso fatiador de cartilagem que a gente usa em todas as nossas cirurgias. A gente pode usar um puncher e um furinho para poder conectar a prótese, a TORP aqui, e poder fornecer mais estabilidade para nossas cirurgias. Estão vendo? Ok? Então, aqui era para mostrar as possíveis causas de deslocamento da prótese. Que, para vocês verem, muitas vezes a gente usa próteses curtas. A prótese pode estar angulada demais, ou a prótese pode estar baseada não na platina, mas nas estruturas do promontório. Isso favorecem o deslocamento da prótese. E aqui mostrando da PORP o deslocamento do topo da PORP, tá vendo? Esse topo da prótese, a gente tem que ter o mesmo cuidado que a gente tem com a base. Às vezes a gente se preocupa com a base, só com a base, mas a gente tem que ter um cuidado também na conexão com o topo da prótese. Muitas dessas a gente usa placas de cartilagem para permitir uma estabilidade maior do topo, para impedir o deslocamento do topo da prótese. Então, aqui são resultados. Esses aqui são resultados antigos, e eu vou mostrar um artigo científico mostrando nossos resultados novos, de 108 pacientes que foram submetidos a timpanoplastia tipo 3, de columela maior, com resultado também muito bom de pós-operatório, com uma audição normal, em média, dos pacientes. Doutor Faes? Pode fazer pergunta, Luísa. No slide 2 para trás, ele colocou uma placa de cartilagem embaixo também na janela. Isso aí não atrapalha a condução? Isso aqui, ó, você está vendo isso aqui? Não atrapalha, não. Essa placa de cartilagem, é isso que eu estava explicando para vocês, ó. Vou voltar aqui. Essa placa de cartilagem que a gente usa aqui, ó, ela confere estabilidade. Dá para ver aqui? Uhum. Ela não atrapalha na condução, não faz a prótese ficar tão pesada a ponto de não conduzir da maneira adequada, não. Isso é muito, mas muito utilizado na Alemanha. Então, a gente pode usar sim, é seguro. E não atrapalha o resultado audiométrico no pós-operatório, não. A vantagem de usar essa base de cartilagem para TORP é para impedir o deslocamento da base. E a vantagem de usar a placa de cartilagem no topo é para impedir o deslocamento do topo da prótese. Vocês me entenderam? Uhum. Entenderam?
Obrigada. Obrigado, meu. Então, vamos lá. Então, isso aqui é uma timpanoplastia tipo 3, e agora quero apresentar para vocês uma timpanoplastia tipo 3 que é muito comum, a gente faz muito, que muitas vezes a gente vê superestrutura perfeita, uma altura de anel timpânico perfeito para a gente apenas posicionar uma placa de cartilagem por sobre a superestrutura do estribo. E a gente faz isso. Inclusive, a gente publicou os nossos resultados com essa timpanoplastia tipo 3 columela de estribo, e os resultados foram excelentes, foram muito bons. Então, a gente usa muito também a timpanoplastia tipo 3 columela de estribo. Então, vocês entenderam, tem 3 tipos de timpanoplastia tipo 3, essa é uma classificação de Wulsten modificada, atualizada, em que a timpanoplastia tipo 3 são 3 formas, tipo 3 columela menor, tipo 3 columela maior e tipo 3 columela de estribo, tá? Então, em que a gente pode obliterar a cavidade óssea ou com cartilagem, fazendo uma neo-canal ou uma neo-parede, ou a gente pode simplesmente preencher com patê de osso ou simplesmente preencher com hidroxiapatita, e a gente deita o retalho aqui e bota uma placa de cartilagem em cima da cabeça do estribo. Estão vendo ali? A placa de cartilagem em cima da cabeça do estribo. Posiciona o enxerto e eu quero mostrar para vocês os resultados desses últimos pacientes que a gente fez, usando e comparando essa timpanoplastia tipo columela de estribo versus a timpanoplastia tipo 3. Tá? Então, aqui vocês veem com uso de cartilagem versus com uso da prótese de titânio. Lógico que vocês vão perceber que com prótese de titânio tem uma leve vantagem, mas nesse estudo, os resultados audiométricos desses 26 pacientes submetidos a timpanoplastia maior, tipo 3, com prótese de titânio, quando comparados com a columela de estribo e uso do enxerto de cartilagem, não apresentaram diferença. Um curto período de tempo, foram 6 meses, e o material de escolha não influenciou na melhora da audição em pacientes com otite média crônica. Ou seja, a escolha do método e do material foi feita com base na viabilidade da estrutura do estribo. Apresento para vocês agora a timpanoplastia tipo 4, é aquela que o paciente só tem platina do estribo. Nesses casos, o uso das TORPs é muito precário, porque mesmo as TORPs, o risco dela deslocar é muito grande, é enorme. Então, geralmente, a gente faz essas microcaixas e posicionamos os enxertos de pele diretamente sobre a platina do estribo. É lógico que esse paciente ele vai precisar da ajuda do aparelho de amplificação sonora individual, que ele vai deixar de ter o ganho da orelha média. E, por último, a timpanoplastia tipo 5, aquela que nem platina o nosso paciente tem. Então, a gente posiciona a gordura, ora para o paciente não ter perda auditiva, nem fístula perilinfática, posiciona a fáscia do músculo temporal, cria uma microcaixa e a gente espera para ver o resultado. Então, nosso sumário. A escolha do enxerto e prótese deve ser determinado pelo status da cadeia ossicular, pelo conhecimento da histopatologia do cirurgião, pelo custo e disponibilidade, lógico, dos implantes. No caso da timpanoplastia tipo 3, columela menor, minha preferência são os autoenxertos. No caso da timpanoplastia tipo 3, columela maior, minha preferência é a TORP de titânio. Os enxertos de cartilagem são ótimos quando usados como interface e como discos de reforço para o epitímpano. Porém, não devem ser usados como enxerto ossicular. Enxertos de bioglass, plastipor, que é o vidro, plástico, polietileno, promovem reação tipo corpo estranho, com degradação e fragmentação da prótese após longos períodos. E o titânio, ele é bioequivalente e não elicita a reação tipo corpo estranho, e é por isso que ele é o mais utilizado no mundo inteiro. Queria fazer aqui um agradecimento especial a toda a nossa equipe. É por causa de vocês que a gente sempre
continua seguindo em frente. Ô, André, você está até aqui na foto, ó. Tô vendo aí que você tá na foto. Você viu? Eu vi aí do lado de Toca Verde. Isso, do lado do Vitor. Então tá, e agradecer sempre às pessoas que nos ajudaram, e é nos ombros deles que a gente se apoia. Tá aí o professor Samuel Merchant, para quem não conhece, tá aqui à minha direita. Professor Carlos Augusto Oliveira, aqui à minha esquerda, são os meus orientadores de doutorado. Para sempre eu vou lembrá-los deles, porque foram a partir deles que eu construí a minha carreira, minha profissão. Então, agradeço a Deus e a eles a oportunidade, e também agradeço sempre os meus alunos de mestrado, vocês, né, meus alunos de mestrado e doutorado, que me permitem estar apresentando os nossos estudos científicos feitos aqui no nosso grupo de pesquisa. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho mais para vocês sobre a otite média crônica e a atualização da cirurgia da otite média crônica. Na quarta-feira que vem, vamos ver se vai dar certo, para a gente ouvir sobre otopatologia da otite média crônica. Agora, aprofundar na otopatologia da otite média crônica. Antes da gente encerrar, eu queria abrir para ver se temos mais perguntas. Foi ótima aula, doutor. Obrigada. Obrigado eu. Ninguém tem nenhuma pergunta? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, Eu tenho desejo... pergunta. Pode falar, Luísa. Doutor Faiez, e sobre a extrusão das próteses de titânio? Isso acontece tanto, né, Luísa? Uhum. O que a gente pode fazer para evitar a extrusão? Placas de cartilagem no topo. E muitas vezes reconhecer, Luísa, que é uma doença que é muito dura conosco. A insuficiência tubária, a otite média crônica, a gente tem que reconhecer. É uma doença que não se cura. Ela é uma doença que se acompanha. Então, muitas vezes você bota uma prótese um pouquinho mais longa, quando você vê, membrana timpânica está retraindo, chega uma hora que ela é expulsa. Aí você tem que operar o paciente de novo, usando uma prótese menor, tentar buscar o tratamento da disfunção tubária, da pressão negativa, mas trata-se de uma doença ingrata, e é por isso que o otologista, ele casa com o paciente, ele tem que ver o paciente a cada 6 meses, literalmente, quando você opera um paciente, você está criando um vínculo ali que tem que ser para sempre, para estar analisando ele sempre. Cuidado contínuo, entendeu, Luísa? Uhum. Doutor, uma pergunta também. Por que que na columela de estribo, em vez de colocar direto a cartilagem sobre a supraestrutura, o senhor não coloca uma PORP? Então, vamos lá. Excelente pergunta, Lucas. Vamos lá. Eu posso mostrar para vocês a figura para explicar isso melhor? Vamos lá, aqui. Isso aqui, né, que você está perguntando. Vamos lá. Nesse caso, existe a opção de botar uma PORP e depois uma placa de cartilagem e depois o enxerto? Existe. Lógico que existe. Tanto é que esse artigo que a gente publicou aqui, Lucas, foi exatamente isso. Eram pacientes que poderiam ou ser operados com timpanoplastia tipo 3, ou serem operados com timpanoplastia com columela de estribo, entendeu, Lucas? Então pode ser tanto um quanto o outro. Uhum. Aí a escolha na hora mesmo, né? A escolha na hora, Lucas. Então, esse caso aqui, você está nesse slide aí junto comigo? Dá para ver? Uhum. Então, nesse caso, você respira fundo, olha para o paciente, você analisa a altura do ânulo timpânico, presença de doença ou não, a saúde da supraestrutura. Então, assim, é um momento que o cirurgião tem que decidir. Ele pode botar uma placa de cartilagem sobre a supraestrutura, depois o enxerto por cima, pode. Ele pode botar uma PORP e depois uma placa de cartilagem enxerto por cima, também pode. Mas eu vou te ser sincero, viu, Lucas?
Quando eu olho para um caso assim, a minha tendência é botar logo a placa de cartilagem em cima da superestrutura, que é como se eu estivesse optando por botar uma PORP também, e depois a placa de cartilagem fica muito alto. Eu tenho a impressão que pode ficar muito alto e tender ao quê? A uma extrusão. Uhum. E Você outra entendeu? coisa, não entendi. Em relação à pergunta da Luísa, que ela tinha feito do disco de cartilagem na TORP, na verdade, vai fazer um furo. Isso, vai ter um furo nesse disco, né? Mas a TORP fica em contrato com a platina, né? Isso, muito bem lembrado. Uhum. Lucas, uma observação muito boa. Olha aqui, vocês estão vendo a setinha do meu setinha aqui do meu mouse? Dá para ver, Lucas? Dá para ver. Setinha? Então, ou seja, é exatamente o que você falou. A base da prótese, na verdade, ela fica tocando a platina. Uhum. A cartilagem é mesmo só para poder fornecer. Tá vendo aqui? É o titânio direto aqui, ó. Então, ele fica um furinho mesmo. Dá para ver aqui, ó. Dá para ver aqui o furinho? Então, quando você encaixa a base da prótese ali, ela... Aliás, viu, o pessoal sempre lembra de pedir o Renato para abrir esses nossos kitzinhos da curso, que a gente tem esses kits todos. Pede para ele abrir e já deixar sempre lá, quando a gente vai fazer o otite média crônica. Que isso ajuda demais confecção de cartilagem. Então, a base da TORP fica em contato com a platina do estribo, mesmo quando você usa essa base de cartilagem. Bem observado, viu, Lucas? Mais alguma pergunta, pessoal? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu desejo a todos vocês um bom descanso e até quarta-feira, que provavelmente teremos uma aula sobre autopatologia da otite média crônica. Vamos seguir essa linha de otite média crônica, tá bom, pessoal? Um bom descanso a todos. Boa noite. Uma boa noite.